Para quem não me conhece, sou o irmão Benedito, mais conhecido como Juan Cabeleireiro. Sou morador da cidade de Altinópolis, região de Ribeirão Preto, São Paulo. E eu gostaria de falar um pouco a vocês sobre a minha conversão. Irmãos, eu ouvi da palavra de Deus pela boca do pastor José Enio, né? José Enio que me pregou a palavra de Deus porque ele era cliente no meu salão de cabeleireiros. E um certo dia, cortando o cabelo dele, ele me pregou sobre a verdade em Cristo, né? E eu, na época, tinha o coração muito endurecido, porque eu era músico, eu trabalhei com música dos meus 12 anos aos 40, né? E eu dizia sempre para ele que eu tinha um equipamento de som muito grande, que havia adquirido ao longo de anos de trabalho e comprando peça por peça, caixas, potências, essas coisas. Então eu dizia sempre para ele, falava, ô pastor, eu não vou ir para a igreja não, pastor, porque eu tenho um equipamento de som muito grande, que eu trabalho com isso e já faz bastante tempo que estava trabalhando, né? Trabalhei para montar esse equipamento de som e se eu for para a igreja eu vou fazer o que com esse equipamento de som, né? E ter que parar de mexer com música também, né? Mas o pastor José Enio, insistente, todas as vezes que ele ia cortar cabelo, ele me falava da palavra de Deus, né? Um certo tempo foi também o pastor José Roberto, que também me pregou sobre a verdade em Cristo, né? E eu repeti a mesma coisa para ele. Mas, irmãos, veja bem como Deus faz a obra. Um certo dia, eu estava indo participar de um festival em uma cidade que fica a aproximadamente 70 quilômetros aqui da cidade que a gente mora, que é a cidade de Altinópolis. Essa cidade do festival é a cidade de Monte Santo de Minas. E eu fui numa tarde de domingo para esse festival, junto com mais vários cantores em uma van, né? E quando eu voltei, já era tarde da noite, alguma coisa me dizia que algo estava errado com o equipamento de som que estava guardado em um quarto de despejo na casa da minha mãe. Mas eu bastante cansado, fui dormir, né? E assim que amanheceu o dia, eu fui lá para ver o que tinha acontecido com o equipamento de som. E quando eu cheguei lá, só estavam as caixas. Para quem entende um pouco de som, sabe do que eu estou falando. As potências, equalizador, reverb, mesa de som, crossover, tudo isso havia sido tirado de mim. E naquele momento, eu já não tinha mais o que fazer com as caixas, porque só não levaram as caixas embora porque as caixas eram grandes, né? Na época as caixas de grave eram caixas grandes, de médio grave também eram caixas grandes, então não foram levadas, mas as coisas pequenas foram levadas, né? E eu, naquele momento, já não tinha mais aquele empecilho. Resumindo, vendi todas as coisas que sobraram por um preço bem barato, né? E logo depois do acontecido, o pastor José Enio apareceu novamente no meu salão, me pregando a palavra de Deus. Eu já não tinha mais aquele empecilho. E comecei então a visitar a igreja. Mas ainda com o coração endurecido, eu continuei participando de festivais, né? E fazendo shows. E um certo dia aconteceu uma coisa muito dolorosa para mim e para minha esposa. A minha filha, de apenas 1 ano e 11 meses, caiu na creche e adquiriu uma bactéria. Ela fez um arranhão e através desse arranhão entrou uma bactéria que entrou pela testa, num arranhado que ela fez aqui, e se alojou aqui atrás da orelha. E ela então pegou essa bactéria e, para vocês terem uma ideia, a cabecinha dela ficou enorme, a cabeça dela, de uma forma que até os próprios olhos estavam todos tomados pelo inchaço e que não dava nem para ver os olhos dela direito. Pois bem, a minha esposa ficou com a minha filha internada por 35 dias aproximadamente no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Um hospital de grande potencial, um hospital muito bom da nossa região. Referência no estado de São Paulo. E após os 35 dias aproximadamente, o médico chegou na minha esposa e falou: seu marido vai vir aqui por esses dias? Ela falou: ele está vindo todos os dias. Ele falou: então eu precisava conversar com a senhora e com ele.
Ela me ligou e eu fui no hospital visitar a minha filha. E quando eu cheguei lá, ele nos disse que perguntou se tínhamos fé em Deus. Todo mundo, quando faz essa pergunta, a primeira coisa que a pessoa responde é que tem fé em Deus. E ele falou para nós: então vocês podem orar, porque o que podíamos fazer pela sua filha foi feito. Naquele momento, irmãos, eu fui tomado pela comoção e a emoção, e nós nos ajoelhamos diante do leito em que ela estava deitada, e nós rogamos e pedimos a Deus para que tirasse a nossa filha daquela situação. E na minha ignorância, naquele momento, irmãos, eu tentei fazer uma troca com Deus. Deus, pela sua infinita misericórdia, porque nós sabemos que não devemos trocar nada com Deus, mas naquele momento, pela minha ignorância, o Senhor ouviu a voz dos nossos corações que suplicava grandemente pela recuperação da nossa filha. E eu disse a Deus, falei: Senhor, se o Senhor devolver a minha filha, meu Pai, dentro da nossa casa, ela ainda é tão novinha, a gente ama tanto ela, eu vou procurar uma igreja onde se prega a verdadeira palavra de Deus. E eu, enquanto tiver domínio sobre elas, porque nós temos duas, enquanto tiver domínio sobre elas, eu vou criá-las na presença do Senhor. Pois bem, irmãos, choramos muito, eu e minha esposa, e eu peguei a estrada e vim embora para Altinópolis. No outro dia de manhã, minha esposa me ligou, dizendo que a nossa filha já havia apresentado uma melhora significativa. O meu coração se encheu de alegria, porém ainda endurecido. Continuei participando de festivais, mas um certo dia, no mês de abril de 2009, em uma festa de exposição que estava acontecendo na nossa cidade de Altinópolis, uma festa denominada por nome de Expoal, uma festa que promovia um festival há mais de 30 anos, do qual eu já tinha sido vencedor por 8 vezes em 8 edições do festival. Aquela seria a minha 9ª vitória em primeiro lugar naquela edição do festival. E eu cantei, irmãos, naquele dia. Mas eu cantei com uma tristeza tão grande por ver aquelas pessoas me idolatrando e vibrando com a minha apresentação. E eu senti o Espírito Santo de Deus falando diretamente ao meu coração. Foi aí que eu consegui enxergar o quanto Deus me amava, por tudo que Ele havia feito na minha vida, e pelo seu Santo Espírito estar tocando tão fortemente no meu coração. E eu utilizei aquele microfone diante daquele grande número de pessoas e disse: hoje é a última vez que vocês estão me vendo cantar para o mundo, porque de hoje em diante eu vou louvar a Jesus Cristo e só entoarei louvores. Hoje, graças a Deus, irmãos, como eu disse, isso aconteceu no mês de abril de 2009, há 13 anos atrás, e graças a Deus, hoje eu posso dizer, a minha filha, essa minha filha que estava doente, já está completando 15 anos de idade. É uma moça bonita, saudável e forte. E nós, eu e as minhas 2 filhas e a minha esposa, nós servimos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. E sabe por quê, irmãos? Porque a graça de Deus nos basta. O Senhor nos resgatou. Meu Pai querido, amigo fiel, sua bondade é tão vasta como o céu. Eu me assombro ao constatar que apesar de
Eu